Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te adoramos nessa noite, te adoramos pela tua palavra, porque ela é o direcionamento que nós precisamos. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, Senhor, na mente, Senhor, toda incredulidade, Senhor, nós amarramos, repreendemos, mandamos embora, na autoridade do nome, do sangue de Jesus. Liberamos, Senhor, esse ambiente para a manifestação da glória, do poder, da cura, da libertação do Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o que alinha as nossas vidas à do Senhor. Por isso, Pai, abrimos o nosso coração, Senhor, e queremos ser ministrados. Senhor, que aquele coração que estiver, Senhor, triste, angustiado, preocupado, Pai, em nome de Jesus, nós mandamos embora, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação. Pai, que possamos estar aqui para entregar o nosso culto racional, de corpo, alma e espírito, Senhor. Não queremos, Senhor, que a nossa mente fique vagando, mas que a nossa mente esteja aqui, ouvindo a tua palavra, porque a tua palavra é poderosa para mudar nossas vidas e nos direcionar. Queremos viver o novo do Senhor, Pai. Enche as nossas vidas e tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, essa carta de Jesus à Laodiceia, ela é muito forte, é uma carta direto para a igreja. O Senhor aqui não está falando para as pessoas do mundo que não conhecem Ele. O Senhor está falando com nós, cristãos. E o Senhor aparece a João na ilha de Patmos, quando ele estava preso lá. E a glória do Senhor envolve sobre ele, e ele escreve as sete cartas às igrejas da Ásia. E Deus falou comigo na igreja de Laodiceia, e eu quero ministrar essa palavra. Vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós hoje, né? Que não seja, que você não fique pensando na igreja de lá, que você olhe para dentro de si e veja e seja ministrado pelo Senhor. A cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente próspera. Eles eram ricos, eles eram abastados, eles tinham uma indústria têxtil, fabricavam roupas, eles eram especialistas, eles tinham uma medicina avançada. Eles possuíam os maiores oftalmologistas. Eles não tinham falta de nada. Era uma cidade que tinha muitos banqueiros, muitos ricos. E a cidade, há uns anos atrás, tinha passado por uma catástrofe. A cidade foi totalmente devastada, totalmente destruída. E por eles terem esse poder nas mãos, financeiramente, eles reconstruíram a cidade novamente. A cidade foi reconstruída em um tempo muito curto. Eles não precisaram do governo, eles não precisaram do Império Romano para pegar recursos. Os próprios moradores reconstruíram a cidade novamente. Ou seja,
Eles se sentiam grandes, eles se sentiam poderosos, eles não dependiam de ninguém. E aí Jesus vem dando um direcionamento para essa igreja, é o próprio Senhor falando com a igreja. E ele traz um diagnóstico. Essa igreja ela não tem problema financeiro, ela não tem problema de imoralidade sexual, ela é uma igreja ética, ela não tem problema de doutrina ou com a liturgia do culto. Aos seus próprios olhos, ela era uma igreja boa. Era uma igreja tranquila. Eles não viam problemas neles. E a Bíblia, e o versículo começa, no versículo 15, o Senhor fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Irmãos, a gente pode se achar muita coisa. A gente pode se achar o tal, mas só Jesus conhece nós na íntegra. Só o Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. Só Ele sabe os bastidores da nossa vida, o oculto, quando estamos longe de aplausos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. E o salmista Davi declara isso no Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama na mais profundeza sepultura, tu também estás. Se eu subir como asas na alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão estará e me susterá. Ou seja, a onipotência, a onipresença de Deus, ela é incomparável. Nada nós podemos esconder do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece a nossa vida do avesso, irmãos. Ele sabe de tudo. E ele é categórico com a igreja. O que ele fala no versículo 16? Melhor seria se você fosse frio ou quente. Por quê? Porque a igreja era uma igreja morna. Assim, porque você é morno. Não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é tão forte, irmãos, que Jesus tenha misericórdia de nós, amém? E o Senhor, ele faz um paralelo aqui. As cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis, os estudiosos falam que de lá vinham águas quentes. E a cidade vizinha de Colossos, vinha água gelada. E Laodiceia, ela não tinha esse abastecimento, as águas vinham das montanhas. E quando elas chegavam na cidade, através de aquedutos, não sei nem falar direito essa palavra, mas vinha das montanhas as águas através dos aquedutos. E quando chegava na cidade, a água era morna. É por isso que o Senhor faz esse paralelo, né? Da água que eles viviam, da água que eles bebiam. Então, a água não era uma água se bebível, não era uma água potável. E o Senhor fala, como é morna, estou a ponto de vomitá-la. Irmãos, quando a gente quer vomitar algo, a gente está enjoado, né? Dá um enjoo, só de olhar, dá um nojo. É algo intragável, é algo que não desce. Dá ânsia quando você lembra de alguma coisa ou uma comida que você não quer. Olha a gravidade que aquela igreja, a circunstância daquela igreja que os irmãos estavam vivendo. Ao ponto de Jesus falar que ele estava com ânsia. Ao ponto de Jesus falar que ele queria vomitar. Amém, irmãos? Vocês estão sérios? Dá um glória aí. Quem é o frio? O frio é aquele que tem consciência do seu estado. Eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso melhorar. Eu sei que eu não estou onde o Senhor quer que eu esteja, eu preciso avançar. Esse é o crente frio. Quem é o quente, né? Que o Senhor fala, melhor que seria frio ou quente. E o quente? O quente é aquele crente avivado, cheio do Espírito. Ele busca o Senhor, tem convicção da sua fé, é cheio do Espírito Santo, é firmado na rocha. Pode vir os vendavais que tiver, ele não desiste, ele não abre mão, ele não retrocede, ele ama a presença, ele quer estar na oração. Esse é o crente quente. Aleluia! Amém, irmãos?
Nossa igreja só tem crente quente. Glória a Deus. Aleluia. E o morno? O morno, quando Jesus falou, né, que vocês são mornos. O que é o morno? É aquele crente quente que estava esfriando. Um dia ele foi fervoroso, um dia ele buscou, um dia ele pregou, um dia ele tinha sede da palavra. E hoje ele está indiferente na casa de Deus. Está indiferente, é só mais o culto, né? Já estou acostumado. É aquele cristianismo que não gera mais transformação, ele é influenciado pelas coisas do mundo, o mundo o seduz facilmente. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós podemos esfriar na presença de Deus e se tornar um cristão morno. Porque a igreja morna, o crente morno, falta entusiasmo pelo Senhor, falta fervor, falta brilho nos olhos, falta paixão pelas coisas do Senhor. O crente morno, ele não tem quebrantamento, falta dependência, né? Fome pela palavra. O Senhor, ele quer intensidade na nossa vida, até para nós virmos ofertar, dizimar. A palavra diz que aquele que dá, dê com alegria. Não basta só você trazer, querido, você tem que colocar o seu coração nisso. Você tem que crer nisso. Amém? E o versículo 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Era assim que eles se viam. Está tudo certo aqui na minha vida. Está tudo certo aqui, não tenho problema nenhum. Temos dinheiro, somos ricos, nada nos falta, então não tem problema nenhum. É muita prepotência do ser humano achar que ele é alguma coisa sem o Senhor, né, irmãos? É muita prepotência. Conhece alguém assim? Autossuficiente? Eu dou conta, é no meu braço, eu sou o cara, eu sou a cara, né? A igreja, os irmãos, eles estavam andando na arrogância. A vida deles estava tão tranquila que eles não perceberam que Jesus não estava presente. Cuidado, irmãos, às vezes sua vida está tão boa que você não quer mais orar, não quer mais cultuar, vem no culto quando quer, quando dá vontade, e não percebe que o Senhor não está mais presente na sua vida. A igreja era rica, abastada, não sentia falta de nada. Eles tinham tudo. Tem um pregador que eu ouvi uma vez que ele conta que Jesus, quando os discípulos saem para pescar, e quando eles vão pescar, eles não pegam nada, e Jesus dá aquela palavra, joga a rede do outro lado. Quando eles jogam a rede sobre a palavra do Senhor, a Bíblia fala que tem muito peixe, que eles têm que gritar e chamar os demais discípulos para ajudar, porque senão a rede poderia rasgar ou o barco afundar. Ou seja, a prosperidade em um coração errado pode ser pior do que a escassez, meu filho. Viver com pouco, todos nós já sabemos. Todos nós sabemos economizar, todos nós sabemos aquele dia que tem pouca coisa guardar. O pouco nós já sabemos, né, irmãos? Mas o difícil é viver com muito. O difícil é você ter em abundância. Foi o que Jesus falou ao jovem rico, você lembra? O Senhor falou ao jovem rico, dá tudo que você tem, vende e entrega aos pobres. E o jovem sai triste, de cabeça baixa. Jesus não queria fazer com que ele não tivesse nada, Jesus não queria deixá-lo pobre, Jesus queria tirar a riqueza do coração dele. O coração dele estava preso nas riquezas. O Senhor quer nos prosperar, o Senhor quer nos abençoar, e eu creio nessa abundância, nessa bonança, nessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos guardar o nosso coração, meu querido. Guardar o nosso coração, porque tem gente que se Deus dá dinheiro, tchau igreja, estou sem tempo. Se a pessoa enriquecer,
Todo final de semana ela está num lugar, mas ela esquece totalmente do compromisso dela com o Senhor. Ah, vou comprar uma pousada, domingo, tchau, nunca mais no domingo. Então, seu coração está preparado para receber as bênçãos do Senhor? Seu coração está preparado para você ser próspero em Deus? Amém? Se Deus tem aumentado seus recursos, não suba ao muro, aumente lugares na mesa. A sua prosperidade precisa tocar outras pessoas. Eu vi essa frase e eu achei tão poderosa. Eu falei, Senhor, é isso. Né? A nossa prosperidade tem um propósito. Nós precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Um dos enganos do diabo é fazer com que achamos que nós vamos conseguir sozinho. O que eles diziam? Eu sou rico, adquiri riqueza, não preciso mais de nada. E muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida. Eu mando em mim, ninguém precisa mandar em mim, não preciso ouvir conselhos de ninguém. Autossuficiente, né? Às vezes você tem alguma dificuldade, algum pecado aí que você tem lutado, ainda não tem vencido, mas você também não consegue colocar para fora, pedir ajuda, reconhecer que sozinho você não dá conta. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando você percebe, você está afundado em práticas do pecado e longe da presença de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos confessar o nosso pecado para que a gente seja curado. Porque perdoado, o Senhor já nos perdoou. O Senhor já nos alcançou. Mas a cura, meu querido, precisa partir de você. Você precisa abrir a sua boca e confessar. Não viva preso. Não viva preso em pecado. Você é livre, amém? Você é livre. Jesus já te libertou. Não viva aprisionado. E Jesus é tão lindo que ele vai mostrando o amor dele. Ao mesmo tempo que o Senhor dá essa palavra que realmente mexe com a estrutura daquela igreja, o Senhor, ele mostra o amor. Porque o Senhor, ele não quer nos ver da mesma forma. O Senhor não está satisfeito com a nossa vida meia boca, irmãos. Né? Não está satisfeito com esse cristianismo que aqui na igreja eu até pareço que eu sou crente. Né? Mas, como eu falei, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nós precisamos guardar o nosso coração para não pecar contra Deus, porque todas as coisas do Senhor enxerga. Eu acho lindo aquele texto de José, quando a Bíblia fala que a esposa de Potifar, ela quer seduzir ele, né, para dormir com ele, e o principal motivo que ele fala é: eu jamais poderia pecar contra o meu Senhor. Depois ele fala, né, primeiro ele fala contra Deus, depois contra o Senhor dele, que ele estava trabalhando para o Senhor dele e ele tinha toda a autoridade ali. Mas o coração dele estava preocupado, não era com as pessoas. O que as pessoas vão achar? O que elas vão falar? Não, a preocupação dele estava com o Senhor. Senhor, eu não posso fazer isso com o Senhor é meu Deus. Então, nós fechamos a porta do pecado quando esse temor entra no nosso coração, meu querido. Quando eu olho e falo, não, Senhor, eu não preciso fazer isso. Não preciso, o Senhor já me libertou, eu sou livre, eu tenho uma liberdade em Cristo, eu sou feliz. Eu carrego o evangelho da graça. Eles estavam no versículo 17, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. É assim que Jesus via a igreja. Eles achavam que estavam ricos, abastados, não precisavam nada, e Jesus fala o quê? Não reconhece que é miserável, é digno de compaixão, pobre, cego e nu. Bom é quando Jesus mostra a gente para a gente mesmo, meu querido. É muito bom quando Deus mostra para a gente os nossos defeitos, os nossos erros e que precisamos melhorar. É bom, dói. Não é fácil, mas a gente cresce, a gente não fica no mesmo lugar. E aqueles irmãos, eles estavam presos nessa riqueza terrena. Eles se encontravam assim, eles não se enxergavam da forma que Jesus estava mostrando. E a nossa condição sem Cristo é essa condição: infeliz, cego, pobre, nu espiritualmente. Estou falando de uma pobreza espiritual, meu querido. Só eu. Jesus, ele vem no versículo 18. Eu acho lindo esse texto que ele fala: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eles tinham tanto ouro, eles estão abastados, mas aquilo não importava.
aquilo não tinha valor nenhum aos olhos do Senhor. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Em outras palavras, só Jesus pode mudar a sua vida. Só Ele é a verdadeira riqueza que você procura. Só Ele é a paz e o milagre que a sua alma anseia. O ouro fala da presença, fala do poder de Deus. Roupas brancas fala da santificação, santidade, de identidade. Eu apago os seus pecados, eu lavo as suas vestes. Colírio fala de abrir os olhos, fala da visão. O verdadeiro colírio que vocês precisam sou eu. Eu consigo abrir os seus olhos, você vai conseguir enxergar realmente quem eu sou e quem você é. Amém? Glória a Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Versículo 19, eu lembro, eu amo. Trocando as palavras. Versículo 19 fala: repreendo e disciplino aquele que amo. Disciplina, correção é amor. Amém? Por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja zeloso, arrependa-se. Jesus nunca quer que a gente fique do mesmo jeito, meu querido. A palavra do Senhor, ela não volta vazia porque ela precisa gerar uma transformação na nossa vida. Ela precisa transformar aquilo que está errado. Hebreus 12, 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento, mas de tristeza. Mais tarde, produz fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Ninguém gosta de correção. No primeiro momento, quem que gosta de ser corrigido, de ser disciplinado? Criança, então, você fala para ele sentar ali que ele está de disciplina. Nossa, ele está certo para um lado para o outro, né? Adolescentes também, né? Muitas vezes nós temos que disciplinar os nossos adolescentes. Filho, no geral. E se você é filho, querido, você tem que ser disciplinado. Se você não for disciplinado, você não é filho. A gente se acha bom demais, a gente tem resposta pronta para tudo. Não é? E aí a gente acha que, não, Deus, não é assim não. Eu acho que o Senhor está errado, não é desse jeito que as coisas são aqui comigo. Por que eu estou vivendo isso? Mas exortação é um direcionamento, é um cuidado do Senhor com a nossa vida. É um cuidado. O Pai, Ele nos ama de uma forma imensurável e Ele quer que avancemos, que não vivemos uma paralisia espiritual. E o versículo 20, poderoso, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Um convite lindo da parte do Senhor para nós, querido. Um convite lindo. E esse convite que o Senhor faz, essa carta, era para uma igreja que estava afastada da presença. Uma igreja autossuficiente. Uma igreja sem comunhão. Uma igreja morna. Quem tem sido você dentro da igreja? Quem tem sido você na casa do Senhor? Quero que você reflita para você mesmo. Quem tem sido você dentro da igreja? Como está o seu comportamento? A Bíblia fala que se ele bate é porque ele estava do lado de fora. É possível a gente servir Jesus e Jesus não está dentro, irmão. Jesus não está sendo participante da sua vida. Jesus estava do lado de fora, mas ele bate porque ele queria entrar. Ele queria fazer morada. Ele não queria que aquela igreja se perdesse. Ele queria que aquela igreja tivesse uma postura. Uma postura. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós. E fazermos essa análise. Senhor, eu não quero estar dentro da tua igreja e ser uma pessoa morna. O morno, ele não flui. Ele paralisa. Ele paralisa. Ele não tem disposição, ele não tem ânimo. E o versículo 21
fiz isso. Já estou terminando, irmãos, amém? Versículo 21, a Bíblia fala: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Glória a Deus, glória a Deus. Ao vencedor existe uma recompensa preparada para nós, irmãos. Existe uma recompensa. Ao vencedor existe uma promessa, uma promessa. Trono fala de reino, nós vamos reinar com o Senhor. Existe uma corrida proposta, querido. E essa corrida não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Essa corrida é você e Deus, e você mesmo. Você não está concorrendo com ninguém. É você lutando contra as suas manias. É você lutando contra a sua arrogância, a sua prepotência, a sua altivez. É você lutando contra o seu orgulho, suas inseguranças, seus medos. É você lutando com a sua falta de incapacidade. É você lutando e vencendo todos os dias. Lutando e vencendo todos os dias. Não tem outra chave, meu querido. É lutar e vencer todos os dias. O importante é chegar. O importante é não parar. O importante é não desistir. Amém? Glória a Deus. Precisamos de um avivamento urgente, irmãos. Quando eu falo nós, eu falo a igreja de Jesus. Eu não estou falando só de nós. Falo da igreja de Jesus. Precisamos ter um avivamento urgente. Precisamos da presença de Deus. Eu não estou falando apenas de emoção, de lágrima, de choro, não. Porque isso não convence o Senhor. O Senhor conhece tudo. É uma transformação de dentro para fora. É uma transformação de dentro para fora. É uma transformação que ninguém vai apontar para você e falar, não se vista assim, isso não agrada o coração de Deus. Não, ninguém precisa falar, você sabe. Porque você carrega o Espírito Santo e você sabe que aquilo não é saudável, aquilo não condiz para você. Porque, irmãos, hoje nós precisamos muitas vezes chegar no altar e dar direcionamento. A pastora Sônia dá direcionamento para as irmãs como que tem que vestir, não é? E eu acho que a gente já não está nesse tempo, irmãos. Nós somos crentes no Senhor, nós lemos a palavra. O Espírito Santo fala com você. Então, mude, queira mudar, seja melhor. Saia de toda a mornidão. Senhor, eu não quero isso. Eu quero ser esse crente avivado, cheio da tua presença. Eu quero ter cada dia mais sede pelo Senhor. Eu quero buscar, eu quero me envolver com a tua obra. Eu quero me envolver, Senhor, com as coisas do Senhor. Eu quero que a minha boca saia palavras de bênção para abençoar o próximo. Amém? Que o Senhor tire do nosso coração toda a mornidão. E Ele acenda e deixe nossos corações em chamas pela sua presença. Amém? Que o nosso coração fique em chamas pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.